just flew up on its own. Amazing job, guys. Hora de velocidade no Sport TV. Começa agora a transmissão do treino oficial da quinta etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. Estamos aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho os carros vão para a pista no circuito de Barcelona, que recebe a categoria desde 1991. Reginaldo Leme, Felipe Giafone comigo mais uma vez. E claro, a sua participação em todo o Brasil. Hashtag F1 no Sport TV. Mande sua mensagem, sua pergunta. Quem é que vai ficar com a pole position na Espanha? Um dos circuitos mais importantes para você conquistar uma boa posição de largada. A gente tem falado sobre isso nas transmissões desse final de semana, a importância de largar bem na Espanha. Reginaldo, a gente teve agora o terceiro treino livre e o Hamilton colocando 5 décimos em cima da Ferrari. Tudo bem, Regi? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Bruno, bom dia, Felipe, bom dia, amigo do Sport TV. Esse é o Hamilton que faz aquelas coisas impossíveis quando ninguém espera. Mas a briga vai ser feia, a briga vai ser muito justa, muito apertada, porque, como disse agora o Bruno, se em 28 grandes prêmios disputados nessa pista, em 25 vezes a vitória foi do pole e em 3 vezes de quem largou na segunda posição, você imagina aí a importância de se largar na frente. Felipe, a gente tem visto nesse final de semana uma Haas muito forte. Se a gente pensar nas equipes que brigam ali como quarta força na Fórmula 1. Imaginar uma Haas numa segunda fila talvez já fosse demais, porque a gente dependeria de algo fora da curva para Mercedes e para Ferrari. Mas há uma possibilidade, na sua opinião, da gente ter uma terceira fila com carros da Haas? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Bruno, Regi, bom dia a todos. E para mim foi o que mais chamou a atenção, foi a Haas, justamente a Haas, ela que virou, desde ontem vem muito bem e hoje ela ficou ali muito perto da Ferrari, que é o primo mais velho. Então, vamos ficar de olho, talvez tenha uma surpresa, eles andaram na frente da RBR, então talvez a gente tenha uma surpresa bacana aí com a Haas. Nessa semana, algo que repercutiu muito, através depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de termos um novo autódromo no Brasil. Ele seria em Deodoro, zona oeste do Rio, e também da possibilidade do GP Brasil passar a ser disputado novamente no Rio de Janeiro. A gente vai lá para Barcelona para trazer mais informações, porque a Mariana Becker tem apurado nos últimos dias com pessoas responsáveis pela Fórmula 1 que estão próximas a esse assunto, o assunto mais burocrático, que envolve contratos, enfim. E a Mari traz as informações para a gente nesse início de transmissão em relação ao que ela pôde apurar nos últimos dias. Tudo bem, Mari? Bom dia. Olá, bom dia, guris. A gente já se falou antes, mas para quem está ligando na televisão agora, bom dia para todo mundo. É o seguinte, eu estou aqui na frente do motorhome da Fórmula 1, que é a Fórmula 1, que são os detentores de direitos comerciais da Fórmula 1, são os caras que decidem tudo na Fórmula 1. Enfim, eu conversei com o diretor comercial, o Sean Branches, sobre essa questão do Grande Prêmio Brasil. Faz pouco menos de uma hora que eu conversei com ele. E eu falei, afinal de contas, vai ter Grande Prêmio Brasil a partir de 2020 e esse Grande Prêmio Brasil vai ser no Rio de Janeiro, já existe algo assinado sobre isso? Vamos ver o que ele falou. No, we've got a contract with São Paulo through the 2020 Falando aí que tem um contrato com São Paulo até o final de 2020. With them about the future. You know, I have read the recent statement by the president, and we're flattered by that. Certainly, Brazil is an incredibly important market. Falando que teve a reunião aí com o presidente, que o Brasil realmente é muito importante, que é o número 1, para retorno em termos de mídia de televisão, e que ele está querendo. We are. And is it true that São Paulo has an option on the contract to keep the Formula 1 Grand Prix until 2025? I think it would probably be inappropriate for me to discuss anything contractually with any party. So I appreciate the question, but I'm not going to respond. Felipe, responsável da Fórmula 1, falando sobre o assunto. Então falando que realmente tem um maior interesse, seja no Rio, ou seja, a corrida
seja corrida em São Paulo, que ele está aberto, mas vamos voltar com a Mariana lá, que ela está lá onde está tudo acontecendo. A gente sabe, Mari, que o mercado brasileiro é muito forte para a Fórmula 1, né? O Brasil tem uma das maiores audiências, se a gente pegar através de televisão, então, a maior de todas. Então, é um mercado poderoso e importante para a Fórmula 1. Você tem outras informações para a gente, né, Mari? Exatamente, ele ressaltou isso, que a Fórmula 1, que o Brasil tem o maior mercado, ou seja, é importantíssimo. Eles estão em conversações tanto com o Rio quanto São Paulo, ainda não tem nada assinado. E quando eu perguntei, vem cá, existe essa opção automática do contrato de São Paulo para continuar o Grande Prêmio até 2025, né? Ele não quis responder, mas a gente sabe que esse contrato, essa opção automática não existe. O que acontece é que se São Paulo e a Fórmula 1 tiverem interesse de prolongar o Grande Prêmio Brasil lá, São Paulo primeiro tem que se manifestar dizendo que quer, o que já fez, e depois a Fórmula 1 vai avaliar se vai continuar lá ou não. Ou seja, se São Paulo está cumprindo com todas as suas obrigações em relação à Fórmula 1, com tudo que a Fórmula 1 espera, e aí a partir disso é que vai se poder saber se vai continuar o Grande Prêmio Brasil em São Paulo ou não. Obrigado, Mari. Fato é, né, Reginaldo, a importância do Brasil, a importância que o Brasil tem como mercado para a Fórmula 1, é muito difícil imaginar que a gente não tenha nos próximos anos um grande prêmio no Brasil, seja no Rio, seja em São Paulo. Certamente, Bruno. Esses números absolutos da audiência no Brasil é de 115,2 milhões de pessoas. Em segundo lugar está a China com 62 milhões e depois vem os Estados Unidos com 49. Você vê que a diferença ainda é brutal a favor do Brasil. E a importância dos últimos dados em relação à audiência, de uma forma geral, a audiência cresceu no mundo inteiro e o mais importante talvez para a Fórmula 1, ela cresceu entre os jovens. Então, nós temos um público novo interessado em automobilismo, especificamente na Fórmula 1. A gente falou do Senna já bastante nesse final de semana, relembramos o pódio de 93, do Prost com o Senna e com o Schumacher. Tem estátua do Senna nesse momento lá em Barcelona para todo mundo curtir. E agora, com a data do dia 1º de maio, a Fórmula 1 colocou um vídeo na internet, nas redes sociais, mostrando reações de jornalistas, de pilotos, em relação ao que o Senna fez na pista, e a gente aproveita para ver agora. A lot of vibration, huh? The cameras weren't HD back then. The neck. Is that a famous qualifying lap? I think so. The one where he oversteers one-handed out of the low hairpin. They probably thought they were safe back then. Yeah, like us now. Yeah. But you imagine with the stick in that part? Yeah, no power steering. I mean, of course, it's also going slower. Yeah, but still. Because I live there, I pass there every day, and I imagine him doing that. If you were to ask the current drivers on the grid today, who was the person who inspired them most? Who was the person that really stood out and made a difference in their life and how they go racing? You'd have to say it was Ayrton Senna. And this was unbelievable. He's on a mission right now. That was a great 4 cars. That was a great race for him. I remember this one too. The other guy was a bit early. Good rain drivers make it look easy. When Yeah, that's true. I was at that race. Were you? Yeah, in a little I mean, you must have been wagon. I was like about 93? half a year old. And what he used to say to us, to the Brazilian journalists, was that you keep on telling everybody that I love the rain, but it's not true. I hate it. The rain, yeah. Yeah, you have to see how hard it is in there. He was really bad in the rain in the beginning, and that's why he went out to the track to practice all the time that it rains, and then he became this rain master. Oh. Nice one. He's such an amazing human being as well. That's what everybody who have met him, they all say the same thing. So he was fearless, he was this amazing driver, very aggressive, but an amazing human being at the same time. Stopped everything. Yes. Would you do that for me? Of course, mate. Thank you. And the first win is a Grand Chelem. So he led all the laps. He did a pole position, fastest lap in the rain with a Lotus. Look. Look, he makes that Ferrari look silly. He looks so young as well. I've seen a lot that one. I don't think there's been anything like we've seen with Prost and Senna.
So I think he didn't do anything wrong here. Ayrton. Ayrton should have messed it up. Absolutely. Yeah, I still think because Ayrton carry on and then he, in theory, won the championship, but then he got disqualified because he missed the corner. He cut the corner, And then they gave him this penalty for cutting the chicane. I mean, guys, he's losing like 1 minute. But what was he supposed to do? But that was a political decision. That title should have been his. Yeah. I remember my mom saying you shouldn't hate people because hate is too strong. And I thought, okay, I'll save my hate for Balestre then. They crash again. This is on purpose. Revenge. It takes commitment to do that, I think. It does, especially with those cars. And the whole morning he's like, getting ready, I'm going to wipe him out. And this was always going to happen. Yeah. He knew that, I think, when he woke up, like, that's how it's going to end. The way they leave the car and they like, we both knew. And, They're going to just go in their own separate ways. well, normally nowadays one would go over and try and punch the other one. What would you have done in this case? Probably the same. Yeah. To be fair, I mean, why not? They had, Berger and Senna had a great relationship, didn't they? The mischief that was caused. Two practical jokers. They loved each other, These guys, they played rough. Yeah. Berger throw outside of the helicopter up. Really? His things, Ayrton things. So what he's saying there, I am good. That's what he's saying there. And he was. I think he could barely hold the Yeah, trophy look. Yeah, on the He got a podium, cramp, I think, on the podium as well. Unbelievable. Fantastic. He's definitely my hero. Yeah, the Terminator. And because I'm French, I could not support Alain, but because he was Ayrton on the other side, it's really tough to, Two legends. Yeah, exactly. It's so hard. And it's because of images like that he became such a hero in Brazil. Imagens que dão muita saudade, né? E esse vídeo é muito legal porque a gente fica se dividindo entre as reações deles, né? E as imagens históricas do Senna, Regi. Você vê o Grosjean falando como francês, né? Que pelo Prost ser francês era difícil ele não ter admiração. Ele tinha, mas tinha uma admiração maior pelo Ayrton. E eu convivi naquela época com vários jornalistas franceses que tinham essa mesma divisão. Se davam muito bem com o Prost, mas a admiração na parte técnica era maior em relação ao Ayrton. O que mais te marcou, Felipe, nessas imagens? Então, isso marcou muito. Eu era moleque crescendo, né? E a gente, todo esse bate, você viu os pilotos falando ali, né? Mas foi de propósito? Não foi de propósito? Foi? E isso, a gente a gente foi ficando mais velho, achando que isso era corrida. Tanto quando eu fui campeão brasileiro de Chevrolet em 94, foi batendo no Max Wilson, nosso companheiro aqui do Sport TV. Porque era normal pra gente. Tipo, se numa tal situação você bater, depois as coisas foram mudando, hoje está muito mais político. Vamos falar então com uma das estrelas desse vídeo? Mariana Becker falou um pouquinho sobre o Senna. Mari estava com a Juliane Serrazoli, também jornalista brasileira. E a Mari vai contar pra gente um pouquinho dos bastidores dessa gravação, que foi muito legal de assistir, Mari. Olha, Bruno, foi um pouquinho antes de falar com vocês ao vivo lá em Baku. O pessoal da Fórmula 1 veio falar comigo e falou, olha, a gente queria que fossem vocês duas, as jornalistas, a avaliar um pouco das imagens do Ayrton. E eu falei, mas deixa eu saber antes o que vocês vão mostrar. Eles disseram, não precisa, porque o que a gente quer é a reação natural de vocês. Você viu que até gritar, eu gritei. Eu gritei, como gritava muito naquela época. Foi super legal de ver. E o mais legal ainda é ver que mesmo hoje, tanto tempo depois, tantas gerações continuam ficando boquiabertas com o Ayrton na pista, né? Um piloto realmente fora de série. E uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que Barcelona está planejando fazer para essa corrida, é o seguinte: a gente tem visto aqui essa bandeira. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Bandeira do Brasil e a bandeira da Áustria. O que eles querem fazer se chama o seguinte: a homenagem que não aconteceu, que era para ter acontecido. Quando o Ayrton estava correndo naquele fatídico dia em Imola, que ele morreu, dentro do carro ele levava uma bandeira austríaca, porque depois da corrida, ganhando ou não, ele pretendia fazer uma homenagem a Roland Ratzenberger, que havia morrido no sábado. Infelizmente, né, por uma fatalidade,
Isso não aconteceu. Então, eles estão distribuindo a organização entre todos os pilotos essa bandeira aqui. E eles pedem que, se os pilotos quiserem, os vencedores, quem tiver no pódio, para levantar essa bandeira aqui, a homenagem que era para ter sido feita e que não foi. Então, a homenagem agora, eles fazem no pódio. Estou até um pouquinho emocionada. E a gente faz aqui. Legal, Mário, uma bela homenagem, justíssima, né? A gente falou bastante sobre esse final de semana também nas nossas transmissões. Barcelona entrou no calendário da Fórmula 1 em 91. E nós tivemos, desde então, mudanças importantes no traçado e talvez a primeira grande mudança foi justamente em 94, por conta de todos aqueles incidentes, não só o que aconteceu em Imola, mas depois também, né, Regi? Foi exatamente. Foi a primeira pista a sofrer mudanças. Aconteceu em Imola, aconteceu 2 semanas depois em Mônaco, com a batida do Hans-Harald Frentzen, que ficou em coma 2 meses, nunca mais voltou a correr na Fórmula 1. E aí eles levaram para Barcelona a ideia de fazer uma chicane, na época não dava tempo, em 15 dias, fizeram a chicane com cones no final da reta. Era então a reta mais longa da Fórmula 1, era quase 1.800 metros. E eles fizeram essa chicane, que acabou dando problemas e depois construíram várias outras variantes, né? Por exemplo, a chicane antes da reta e também diminuir a reta. Enfim, foi o primeiro cuidado que eles tiveram em pista. E claro que junto com os cuidados que eles tiveram no reforço de cockpit e de outros itens, beneficiando a segurança dos pilotos. Felipe trabalhou como comissário também, entende e sabe como a Fórmula 1 prioriza, e a FIA de uma forma geral, a importância da segurança, principalmente nas últimas décadas, né? Ah, com certeza, né? Hoje você pega tanto, não só as pistas, como né, na parte dos pilotos, que é até um pouco demais, né? Às vezes eles passam da conta e então a FIA fica sempre se protegendo. Será que a gente deixa correr um pouquinho mais? Será que proíbe bastante? Então, mas está muito melhor do que era no passado. Bom, vamos voltar a falar então da temporada de 2019. Tivemos em Baku a 4ª dobradinha da Mercedes, fazendo história com o melhor início de temporada da história da Fórmula 1. E a gente aproveita agora para relembrar os melhores momentos do Azerbaijão. Viva a Fórmula 1 do Azerbaijão, a capital Baku, a pista de rua que recebe a 4ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E atenção, as luzes vermelhas se apagam, começa o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Você vê que o Vettel tenta largar bem, o Hamilton vem por dentro e se mantém na frente o Valtteri Bottas. Já foi-se embora, passou de passagem. Leclerc ganha mais uma posição. Explica pro Ricardo, tem que entender o chamado espelho retrovisor. Bandeira quadriculada, a vitória no Azerbaijão sabe de quem? Valtteri Bottas! Narração do Luiz Roberto, vitória do Bottas, a 2ª vitória dele nessa temporada, assumindo a liderança do campeonato, mas até então, né, Reginaldo, nós tínhamos um final de semana favorável ao Leclerc, especificamente até a batida dele no treino classificatório. Ele estava com uma estratégia muito boa, naquele treino classificatório que ele já estava praticamente garantido na parte final, no Q3, e ele estava com o pneu mais duro, o médio, né? O próprio Hamilton não tinha conseguido ainda fazer o tempo com o pneu médio e ele teria uma chance de largar com uma estratégia completamente diferente, e aquela batida que ele mesmo se chamou, né, de estúpido, é coisa meio que da juventude ainda, né? Um piloto super talentoso, mas que ainda precisa medir o que ele pode, o que ele deve ou não deve fazer em qualquer situação na pista. Mais um grande resultado da Mercedes, Felipe. A Ferrari ainda tentando se ajustar. Lembrando que a Ferrari traz uma nova unidade de potência para a Espanha. É a hora do tudo ou nada para a Ferrari, né? Ela tem que reagir agora chegando na Europa
e tem uma pressão forte. E vamos ver, eu acho que ainda a Ferrari, ela tá melhor de classificação do que de corrida. Eles precisam melhorar ainda o ritmo de corrida. Voltando então para a Espanha, Mariana Becker traz outras informações para a gente. Bruno, eu tô aqui com o Mattia Binotto, que é o chefe da Fórmula 1. Eu peguei ele de surpresa. Mattia, parliamo in italiano o inglese? O in italiano. Italiano, ok. C'è tanto lavoro adesso, ovviamente per questa gara, ma c'è anche un lavoro buono, penso io, entre Vettel e Leclerc, due piloti impressionanti. Beh, sicuramente siamo molto contenti, sono due grandi piloti, tutti e due di talento, sono piloti che sicuramente sono veloci e aiutano la squadra e questa è la cosa più importante per noi. E adesso due liberi per correre o no? Beh, adesso qualifica, sicuramente liberi. Grazie. Então, eu acabei de falar com ele, eu falei, além do grande trabalho que você tem aí nessa corrida, porque vai ter que se recuperar, você tem um trabalho gostoso que é ter dois grandes pilotos, né? Aqui na Ferrari. Enfim, como é que você faz com os dois? Ele falou, realmente são dois grandes pilotos. Fico muito contente de ter esses caras aqui, mas é bom que os dois trabalham para a equipe. E eu falei, e aí, eles vão estar livres para correr? E aí ele me saiu pela tangente dizendo, agora na classificação pelo menos eles estão. Valeu, Mari. Sabe, Bruno e Mariana, esse é o lado do Binotto que é completamente diferente, esse bom humor completamente diferente do antecessor, o Arrivabene. Você vê que ele levou a coisa na boa. Não, agora eles estão livres. Quer dizer, na corrida, sabe lá, né? Deu uma esquivada. Deu uma esquivada legal. Gente, amanhã, transmissão na Globo, 10 horas da manhã, do Grande Prêmio da Espanha. O Galvão vai estar com o Reginaldo, com o Luciano Burti, Mariana Becker também nas reportagens. Lembrando a você que a partir de 9 da manhã, no Globoesporte.com, você já pode acompanhar todo o protocolo de abertura de transmissão da Fórmula 1, o desfile dos pilotos, as entrevistas no grid e logo depois também do pódio, você pode acompanhar no Globoesporte.com, antes e depois da corrida. Muita informação, material bacana para você curtir da Fórmula 1. Vamos então à vinheta de abertura da temporada 2019. É a Fórmula 1 voltando a Barcelona. Desde 1991, um Grande Prêmio da Espanha disputado em Montmeló. 30 quilômetros da fantástica Barcelona. Você passeando com imagens belíssimas de uma das cidades mais importantes da Europa. Começa também o calendário europeu. E a gente tem informações sobre a criação do Parque Olímpico. Lembrando que o circuito estava no programa dos Jogos, recebeu a prova da Fórmula 1 antes dos Jogos Olímpicos. Um dos destinos turísticos mais importantes do planeta. A Espanha, 4.655 metros em extensão do traçado. 2 zonas de ativação da asa móvel, 16 curvas. Recorde da pista em provas do Ricardo do ano passado. 1991, a primeira prova, aquela olhada, Mansell e Senna disputando posição na pista, Williams e McLaren. Ano passado na largada, Grosjean levou uma galera para casa, hein? Logo na curva 3, uma curva de alta para a direita, no início do circuito. Em 2017, uma boa disputa entre Mercedes e Ferrari, mais uma vez o campeonato com as duas principais equipes disputando as primeiras posições, mas esse ano, muito mais vantagem para a Mercedes até agora. Os pneus disponíveis no final de semana, veja só as informações também do quanto os pneus são mais lentos, né? O mais rápido é o vermelho, o macio, o amarelo, o médio e o branco é o pneu duro, o C1, o mais duro disponível na temporada da Fórmula 1. 20 graus a temperatura. Na pista 29, a umidade na casa de 60% e o vento mais forte agora, hein? Aumentando a velocidade 10,8. Não há necessariamente a previsão de chuva. Aliás, havia sim, mas muito pequena.
chance de 5% de chuva, mas a gente vê o céu claro, nuvens esparsas, nada que deva comprometer o treino classificatório. E a bandeira espanhola com a bandeira também com o número de Carlos Sainz, o único espanhol no grid. Em 2019, a Fórmula 1 tem mostrado, logo no início das transmissões, a imagem do Carlos Sainz. Sempre pontuou nessa pista. Nos 4 anos anteriores, 3 pela Toro Rosso, 1 pela Renault, ele conseguiu pontuar. Vem de pontuação agora em Baku, primeira vez que ele pontuou no campeonato de 2019 e quer pontuar mais uma vez. A situação é essa, 87 para o Bottas, 86 para o Hamilton. Olha só a distância que a Mercedes tem nesse momento para a Ferrari. E o Verstappen à frente do Leclerc. Alguns pilotos ainda estão zerados, Giovinazzi, Grosjean, Russell e o Kubica. A Williams ainda não pontuou, a gente já reforçou aqui nas transmissões que a Williams pode chegar a uma marca, mais uma marca negativa nesse final de semana. Se a Williams não pontuar mais uma vez, isso provavelmente deve acontecer, vai igualar a temporada de 2011 como a segunda pior de toda a história no início de campeonato da Williams. 74 pontos é a diferença entre Mercedes e Ferrari, 173 a 99, a Red Bull mais uma vez com uma terceira força. Nesse momento, a quarta força da Fórmula 1 em pontuação é a McLaren. Mas, nessa pista de Barcelona, é a Haas, se mostrando muito forte, inclusive às vezes com tempos melhores do que tempos da Red Bull. A diferença de pneus que eles falaram ali, lembrando que eles estão usando os 3 compostos mais duros que tem disponíveis para a temporada. C1 é o C5, C4, C3. Eles ainda têm o C2 e C1 que são mais moles. E o que eles deram uma corrigida agora, que mostrou há pouco, né, Bruno, foi o tempo. Porque sempre eles falaram nos treinos, desde da pré-temporada, que era nessa pista em torno de 6 décimos de diferença do pneu mole para o pneu médio. E olha o que tem de aleta nessa nova, né, nova Haas, muito bacana. E agora eles corrigiram para 8 décimos, porque a gente viu o Hamilton de manhã usando o pneu intermediário. Não sei o que vai acontecer, acho difícil, mas ele pode ser uma tentativa, já como a gente viu no passado, de eles usarem o pneu intermediário, mas a gente já fica com isso na cabeça. 8 décimos mais lento do que o pneu mais mole. Ô Bruno, eu faço sempre aquela minha anotação, né, de posições de largada entre companheiros de equipe, e a gente vê que este ano tem 2 empates, né? Um deles é o Hamilton Bottas, 2-2, e o outro é o Kvyat e o Albon na STR também com 2-2. 3-1, então Vettel em cima do Leclerc, 3-1. 3-1 também, Ricardo em cima do Hülkenberg, Magnussen em cima do Grosjean e o Kimi Raikkonen em cima do Giovinazzi. Na McLaren está mais disputado, Sainz 2 vezes largou na frente do Lando Norris e tem 2 4-0, que é Verstappen em cima do Gasly e Russell em cima do Kubica. Aliás, são 3, Pérez em cima do Stroll também, todos esperados, né? E uma imagem interessante, você viu que o Hamilton acabou de subir numa balança, né? Como o peso do carro é sempre no limite, eles têm que pesar aqueles 80 quilos, e o piloto, né, come de manhã, daí depois, né, vai ao banheiro, eles precisa ser na grama. Então você viu ele se pesando antes de entrar no carro para a equipe ter a certeza que ele está no limite do peso. O Regi falava da pontuação. Nós temos nesse momento a maior diferença entre pilotos, se a gente considerar pontuação no campeonato. A maior diferença está na Red Bull. O Verstappen nesse momento tem 51 pontos e o Gasly tem 13. É a distância que nós temos, a diferença mais acentuada dentro da mesma equipe. Já temos a regressiva com o início do Q1 e a Williams já na pista. Mais uma vez sofrendo num final de semana, mostrando que de fato tem o carro mais lento da Fórmula 1 nessa temporada. E acho que o mais triste talvez para a Williams, né, que é com uma desvantagem também, além de todo esse problema que a Williams vem tendo, eles vêm sofrendo, principalmente com a pressão desse aí do Kubica, que vem reclamando que está em desvantagem em relação ao carro, que no meu ponto de vista não é o carro. E a Williams mais uma vez, assim como fez no terceiro treino livre pela manhã, é a primeira a entrar na pista. Ela sabe que essa é a classificação dela, ela não vai pro Q2, isso é certeza. Então ela usa isso, todos os jogos de pneus, tudo que tiver disponível para usar,
ela usa agora. Galera, já por aqui, Maurício Muniz está com a gente, o Marcelo Moleiro. André Senna também, participando com a hashtag F1 no Sport TV. Quem é que vai fazer a pole position em Barcelona? Tá aí a Claire Williams. A Williams teve um ressarcimento do prejuízo causado pelo bueiro lá em Baku no chassi do Russell. Inclusive, eles trouxeram esse chassi também para a Espanha, um chassi que foi consertado. Temos também a Racing Point na pista com o Stroll. O Stroll teve problemas ontem com uma batida. Teve a suspensão bem avariada, perdeu muito tempo na sexta-feira o Stroll. Uma bela panca, por sinal. E a gente falando aqui da Williams, Stroll que passou por lá. A Williams conquistou a sua última vitória na Fórmula 1 aí em 2012, naquela prova maluca em que o Maldonado, o último sul-americano a vencer uma prova na Fórmula 1, venceu, largando na primeira posição. Foi ultrapassado pelo Alonso, depois ultrapassou o Alonso e venceu pela primeira e pela única vez na Fórmula 1. E veja só, né? O Stroll acabou de iniciar a sua volta, já superando em muito tempo do Kubica. A diferença é, de fato, nesse momento, abissal entre a Williams e as outras equipes. Ano passado, o Hamilton tinha 4 pontos de vantagem em cima do Vettel nessa etapa. A diferença hoje é muito maior. Inclusive, o Hamilton não é o líder do campeonato. Bottas, nesse momento, lidera. Bom, tempo de referência para esse chamado. Opa! Olha o Hülkenberg aí. Hein? Olha a vida da Renault cada vez mais difícil. Não vai sair daí não, hein? Difícil. Será que sai? Sai pela grama, né? Mas... não vai cruzar, não precisa cruzar a brita, não? E até parece que não afetou muito, não, né? Acho que a asa dianteira eu vi ela meio solta trocar a asa, ali. talvez. Se conseguir, só não paralisando e dando a vermelha já seria ótimo. Olha o Leclerc. Leclerc já voando, a Ferrari na pista com os dois. Vettel passa 1:18.068, lembrando que são 15 vagas para o Q2. Leclerc agora vem para baixar, baixa 2 décimos em relação ao tempo do Vettel, só não foi melhor no terceiro setor. É a situação do carro do Hülkenberg. A asa foi embora. A asa já ficou. Então Já a tá, parte olha, lateral. ela entrou para baixo do pneu ali já. Ele tá falando no rádio que a asa da frente tá saindo. E você vê que o pneu tá indo embora, né? Ó. Ela vai raspando no pneu. Chegou até a travar. E aí, no bom. Vamos ver o que aconteceu? Ai, travou e foi direto. Ele freou muito pra dentro e acabou trazendo. Você viu que deu uma encostadinha. Acho que a asa ela estragou mais aí, ó, do que porque a encostadinha foi bem de leve, mas ali na ponta ela acabou. E ela estragou mais aí na volta, né? Na volta pro box ela acabou caindo ali pra baixo do carro. Olha o que tem de brita, né? Ali levando junto à brita e tem mais gente aí. Olha o Russell aí, ó. Olá, Opa! Quase Minha nossa! Mas começou animado, hein? Mas lembrando que o Hülkenberg ele vinha num traçado que não era dele, né? Ele cortou a chicane, então quer dizer, não é que o Russell viajou, né? Na verdade, estava tudo sob controle ali. Vamos rever? Russell. E é onde a gente tem visto. Essa curva aí é onde o pessoal tem que dar o pé. É a última curva, a curva 15 que antecede, né? Tem a 16, mas ela é feita de pé embaixo. É onde o piloto tem que acelerar para abrir a volta embalado. E a gente já viu essa situação várias vezes, né, Bruno, nos treinos. E onde a gente tem a detecção ali entre a 15 e a 16 para a abertura da asa móvel na reta principal. Renault traz um motor novo esse final de semana. Algumas equipes adiantando mudanças no carro. Ferrari, Renault mudando a unidade de potência. A Renault não vem bem ainda no final de semana. O Hülkenberg até fazia tempos melhores do que o Ricciardo. Tá aí o Abtebu, obviamente, muito preocupado com o que acontece com o carro do Hülkenberg. Tá perdendo muito tempo. O Ricciardo tá na pista e agora vão ter que consertar o carro do Hülkenberg. Tem aí 10 minutinhos. Ele estava em volta de saída, né, Reginaldo? Estava em volta de saída. E você vê que o Hülkenberg, em 4 provas desse ano,
Só uma vez ele passou, chegou ao Q3 e se classificou em 8º. Nas outras, todas ele ficou. Não vai mudar muito a situação, então. E curiosamente é um piloto conhecido por bons treinos classificatórios, né? Tanto que todo mundo fala até hoje, o Hülkenberg não tem pódio na Fórmula 1, mas tem pole position. Mas ele deixa a desejar. Aliás, a Renault está deixando a desejar nesse começo aí, porque tanto ele como o Ricardo vem sofrendo com a Renault. A gente viu ali o Hülkenberg com prejuízo lá no seu pneu macio. A Renault escolheu o mesmo número de jogos de macios para o Ricardo e para o Hülkenberg. 9 jogos, são 13 no total. A obrigação de pelo menos um jogo para cada tipo de pneu. A Renault optou por 9 jogos para cada um de macios. O Ricardo tem um jogo a mais em relação aos médios e um jogo a menos em relação a pneus duros. Enquanto a gente vê o Verstappen na pista, nesse momento com o melhor segundo setor. E o Vettel volta a ser primeiro, agora o Leclerc volta a ser primeiro, a briga interna lá vai ser boa. Mas e agora o Verstappen, 1:17.244. Esse já é um tempo não considerável para a pole, porque a referência desse Q1 do ano passado é 1:17.031, que foi do Vettel. E o tempo do Hamilton no Q3, recorde dessa pista, vamos ouvir. I go in second today. Me falou, ele perguntou alguma coisa de um segundo, essa eu não peguei direito não. Vou rever aqui. Falava aqui do tempo do Hamilton, 1:16.173, recorde extraoficial da pista, já que a Fórmula 1 considera recordes oficiais apenas com tempos durante corrida. Então, o recorde extraoficial dessa pista no Q3 do ano passado com o Hamilton, 1:16.173, e a gente tem falado sobre isso no final de semana. A tendência é que a gente chegue hoje à casa de 1:15. Lá vem um Bottas para pole provisória. 1:17.175 para Valtteri Bottas. Lembrando que de manhã o Hamilton virou 1:16.56. É um pouco mais frio, uma pista talvez até um pouco mais rápida do que agora, mas é uma referência. Primeiro tempo marcado agora do Hamilton, vamos ver. Terceiro tempo, 1:17.423. Até o terceiro treino, treino de manhã desse sábado, o Bottas era mais rápido que o Hamilton. E o Bottas teve um prejuízo durante o terceiro treino, ficou muito tempo de fora do cockpit, o carro dele foi içado, enfim. Tivemos até bandeira vermelha. E o Hamilton colocou 5 décimos no Leclerc, voou no terceiro treino. Inclusive a gente falava que está muito animado esse terceiro treino no finalzinho, porque de fato parecia um treino classificatório no final. E o Bottas é o único piloto nessas 4 primeiras corridas que já tem 2 poles. Logo depois do classificatório da Fórmula 1 tem Fórmula 2, a primeira corrida do final de semana, com a presença no grid do brasileiro Sérgio Sete Câmara, largando na 6ª posição. Guto Nejaim, Rafael Lopes, no comando da transmissão, logo depois do treino classificatório. Esse carro a gente tem que ter atenção, hein? O carro do Magnussen e o carro do Grosjean. Parece até que o Grosjean tem eles estão com um carro um pouco diferente, né? O novo upgrade está no carro do Grosjean, mas de manhã eles tiveram uma diferença aliás, de 3 décimos. O Grosjean na frente, parecendo até indicar que sido com os carros da Ferrari. Aí da análise que eu fiz pro trecho aqui, nos trechos de reta até de manhã, numa volta bem mais lenta, 6, 7 décimos mais lento que o primeiro, o Vettel foi o mais rápido. Então no trecho de reta ele ganha, só que no último setor, no setor 3, eles apanham bastante. E olha que legal, Magnussen foi mais rápido que o Bottas agora na saída da 9, uma curva importante. Eles vão para um trecho da reta oposta com a abertura de asa móvel para a freada da 10 lá na frente, que é a mais lenta. É muito importante a saída da curva 9, Magnussen vem provavelmente por um bom tempo, hein? 6ª posição para ele. Passa o Grosjean. 1:18.042 é o 9º tempo. Magnussen está regularmente andando mais rápido que o Grosjean em todos os treinos. Lembrando que no último não foi, né? O Grosjean foi melhor, só que tem aquele lance do upgrade. Olha, já está pronto o carro do Hülkenberg. Só que isso deve ter estragado, né, Regi? Todas aquelas aletas que tem na frente. Eles trocaram o bico e mandou embora, mas eu não sei se ele vai estar com o carro de acordo na parte aerodinâmica, que deve ter estragado mais coisa. A ideia talvez seja se garantir no Q1, né? Garantir do Q1 para o Q2,
e depois mexer um pouquinho mais. Que vai ser difícil. Faltando 5 minutos, nesse momento fora, os 2 carros da Alfa Romeo, as 2 Williams e naturalmente o Hülkenberg. Teve um problema agora com o carro. O Renault tem que trabalhar nesses minutos para colocar o Hülkenberg de volta na pista. São os pilotos que estariam fora do Q2 nesse momento. E olha, hoje tem o UFC Rio, Anderson Silva, José Aldo, a Jéssica Batistaca, Minotouro, tudo ao vivo só no Combate, hein? Assista também no Combate Play, direto pela internet. Acesse assinecombate.globo.com. Hülkenberg na pista. Tá pressionado nesses últimos minutos, precisa chegar ao Q2. Ele vai abrir a volta dele, lembrando que com os pneus novos, eles têm 2 tentativas e as 2 muito próximas uma da outra, né? Então ele sai com o pneu a 0 agora, dá uma volta rápida, resfria os pneus, recarrega a bateria e vai para outra. Abrindo volta rápida agora o Hülkenberg. Momento importante para ele, pensando no final de semana. É muito importante largar bem em Barcelona. Se ele não conseguir passar para o Q2, a vida dele amanhã vai ser dificílima. Ele tem boa possibilidade. A nota de corte agora é exatamente a do Pérez. E logo depois está o Stroll. E o Ricardo, companheiro do Hülkenberg, já passou por enquanto, né? Está em 13º. Lembrando também, né, Reginaldo e Felipe, que a gente tem o Raikkonen nesse momento fora e o Raikkonen tem se mostrado forte. Então o Raikkonen vai brigar ainda por essa vaga no Q2. Eu acho que vai estar dentro do Q2. Essa é a curva 9 que sai rápido pra caramba ali, que a gente tem a referência da velocidade. E quase de pé embaixo, uma curva bem difícil. A velocidade que eles chegam agora na 10, ó, a freada mais importante na curva mais lenta, passando ali a 80 km por hora. Se aproximando agora da chicane. Primeira perna, vai para a segunda agora. Muita gente está se atrapalhando aí. E agora a curva final é 16. Vamos ao tempo do Hülkenberg. Precisa da vaga no Q2. Se ele passa, é o 15º. Na casquinha, mas não, dificilmente vai ficar lá, hein? Tá no sufoco, hein? Tem Raikkonen e tem Pérez para tirar o lugar dele ali. Momentaneamente ele tira a posição do Pérez. Pérez que está em volta de saída dos boxes. Assim como o Giovinazzi e o Raikkonen. O Raikkonen vem para voar daqui a pouco. Ali o que o Jafone tinha falado. Agora ele está na volta de resfriar os pneus, o Hülkenberg, para depois tentar mais um. Você viu que ele veio balançando o carro. E depois dessa volta, ele vai ter mais uma volta rápida e apenas extra. Por conta do tempo, o tempo já está terminando. Vai ter pelo menos mais uma oportunidade o Hülkenberg para melhorar a sua situação. Pensando que ele está muito pressionado, ele está ali na chamada zona de risco nesse momento. Qualquer piloto que estiver atrás dele conseguir um tempo melhor, tira naturalmente a vaga do Hülkenberg. Alfa Romeo na pista também. E a Williams, que eu tava com esperança que esse kit novo que eles trouxeram para Barcelona fosse melhorar. Só que cada vez, o primeiro treino eles estavam em último, mais pertinho do antepenúltimo. Travou de novo, hein, ali. Quase foi reto. Aí essa volta eu acho que já foi. Agora é o Ricardo, não é? Mas essa volta eu não sei se ele consegue recuperar, não. E ele vai ter que torcer, hein? Porque ele tá numa posição também difícil. Ele é o 13º, Ricardo. Mas voltando para Williams, eles estão a 1 segundo atrás do Raikkonen, que a gente sabe que vai melhorar. Ou seja, vem piorando. Tá todo mundo melhorando e eles estabilizaram aí realmente muito ruim. A Renault falou bastante sobre melhora na performance em relação a esse novo motor a combustão, assim como a Ferrari também esperando uma melhora em relação à potência, diferentemente do que aconteceu com a Honda no motor de Baku, onde a Honda citou mais confiabilidade, durabilidade, não necessariamente performance. É o caso diferente da Renault e da Ferrari. A Renault confia num melhor resultado nesse final de semana. Vamos ver o Ricardo. Vai melhorar ou não vai? A vida dele fica mais difícil agora. Ele passa e não melhora. Fica na 13ª posição, Ricardo. O setor 2, a gente viu o amarelo, foi onde ele errou. O Raikkonen tá na pista, já melhorou o seu primeiro setor e melhorou o segundo. Vamos ver o Raikkonen agora. Vai passar. Ele passa, pegou o elevador.
11ª posição para o Raikkonen, 1:18.132. Dentro do esperado. Giovinazzi não chega ao Q2. Sainz nesse momento está lá. E Bottas já está na casa do 16. O Stroll está no limite ali, 15ª posição. Sainz foi para a 7ª posição. Olha o tempasso do Sainz agora. A pressão está com o Hülkenberg. Vai passar agora o Norris. 6º tempo do Norris. Olha a McLaren, hein? Passa o Hülkenberg. 15ª posição. O Stroll está fora. Stroll fora nesse momento, mas ainda tem o Pérez. Pérez passou. Hülkenberg está fora e o Ricciardo agora em risco. O Albon é o 9º. Impressionante esse final de Q1. A Williams passa, mas está lá atrás. Passou o Russell. Vem o Kvyat. Já é o 11º. Tempo completo do Kvyat. E o Hülkenberg fora. A Renault, com um dos seus carros, não consegue passar. E o outro, Reginaldo, fica na 15ª posição. Escapou ali no limite por exatamente 20 milésimos. Mariana Becker. Okay, I'm afraid we are out of qualifying, Nico. Falando que ele falou, eu tô com medo de que a gente tá fora da classificação, Nico. E é o que aconteceu. Bom, mais uma do Bottas no fim de semana, né? É a terceira vez. Ele fez o primeiro tempo no primeiro treino livre, no segundo treino livre. No terceiro ele foi batido pelo Hamilton e agora no Q1 é o melhor de novo. A gente está restabelecendo contato com a Mariana. Daqui a pouquinho a Mari volta a participar com a gente aqui na transmissão. Agora sim, Mariana Becker. Oi, eu não falei, na verdade não foi um problema técnico, foi de propósito que eu estava esperando o Felipe traduzir ali o Hülkenberg no I'm afraid, né? O jeito inglês de dizer, olha, eu sinto muito, né? I'm afraid. Normalmente a gente diz que os ingleses aqui na Fórmula 1... Agora sim nós tivemos um problema com a Mari em relação ao áudio, daqui a pouquinho ela volta. Vamos fazer o seguinte então, enquanto o Q2 não começa, vamos relembrar como está até agora a temporada 2019 da Fórmula 1, relembrando as 4 primeiras etapas. Daqui a pouco é pra valer na primeira etapa desta temporada de Fórmula 1 em 2019. Luz vermelha sobre o giro dos motores, vamos embora pra largada. Lá vem Bottas para receber a bandeirada. Valtteri Bottas de Mercedes vence o Grande Prêmio da Austrália. Lewis Hamilton vence. Lewis Hamilton vence o GP número 1000 da Fórmula 1. Vitória no Azerbaijão sabe de quem? Valtteri Bottas! E a pergunta que fica no ar, será que o Bottas vai ter fôlego para ser uma espécie de Rosberg na vida do Hamilton nessa temporada? Por enquanto, Bottas na frente, 87-86, Reginaldo. Difícil responder, bem difícil responder, porque a gente sabe quem é o Hamilton. Hamilton é aquele que tira sempre um coelho da cartola quando menos se espera. Agora a gente vê um Bottas renovado, um Bottas com muita vontade. O Jornal Nacional ontem mostrou o Bottas se dedicando a uma parte física durante o inverno como ele nunca fez, com uma intensidade que ele nunca conseguiu fazer. E parece que é um piloto que inicia a temporada tão bem, e isso tem esse aspecto psicológico é muito importante. O piloto, quando está em alta, a tendência dele é se manter. Se ele começar a cair, aí é um problema, como aconteceu com o Vettel 2 anos atrás, que ele estava liderando o campeonato e por causa de um erro ele acabou jogando tudo fora. Mariana? E as pessoas mais próximas ao Bottas dizem que ele fez também um tratamento mental, um tratamento psicológico para que ele ficasse mais forte. E esse tratamento faz parte desse isolamento que ele fez na floresta, que a gente mostrou ontem no Jornal Nacional. Eu até ressaltei
Os finlandeses dizem que nada como uma temporada na floresta para a gente recobrar as forças e conseguir focar. Pelo jeito, isso funcionou bem com ele. Foi muito bem mostrado, Mariana. Aliás, uma floresta meio esbranquiçada, mas era uma floresta. Gelo para todo lado. E é legal isso que a Mariana mostrou, porque a gente até falava no treino da manhã, que hoje, eu acho que conforme eu vou também ficando mais velho, acho que muito mais importante, ou não muito mais, mas mais importante que o estado físico do piloto hoje é o psicológico, que é onde está a pressão, é uma coisa que hoje eles estão cada vez mais, né, indo para esse lado. A gente acabou de ver, né, o lado do Bottas também, que faz a diferença, né? O que mudou do Bottas do ano passado para esse ano? É o psicológico, não tem outro motivo, né? Então, eles começam a trabalhar esse lado e que é um lado obscuro, né? Porque qual é o caminho do psicológico? Não é um jeito fácil, não é uma coisa fácil de arrumar, não. Informação, o Russell fez uma troca de câmbio, perdendo, portanto, 5 posições de largada. E o Ricardo com a punição de 3 posições por conta do que aconteceu lá no Azerbaijão, aquela marcha ré que ele bate no Kvyat. Por conta disso, o Ricardo também é punido. No caso do Russell, não muda muito, porque a Williams já deveria ficar ali com as 2 últimas posições. Para o Ricardo pode mudar bastante. O Ricardo ainda está vivo nesse treino classificatório. O Hülkenberg já sabe a posição dele de largada, mas o Ricardo ainda não. Aliás, senhores tiveram aí tempo para pensar, desde manhã cedo. Vamos às apostas, né? E aí, doutor Felipe? É com tempo ou sem tempo? Você vai dizer o piloto e vai chutar um tempinho também. Vamos chutar um tempo? Vamos lá. Então vamos lá. Peraí que eu tô desarmado, você me pegou desprevenido. Olha aqui. só. A gente precisa fazer... Quer um tempo? Quer um tempinho? Não, eu não vou arriscar muito, não. Eu vou no Hamilton. Apesar que o Bottas tá ali, né? Mas eu vou no Hamilton, mas o tempo eu já vou passar pra você. Hein? Vai demorar? Então tá bom. Fala, Regi. O tempo é 15:07. 15:07. Eu prometi que não ia apostar nem no Hamilton, nem no Bottas, né? Que seria a aposta mais fácil. Então vou cumprir. Então vou apostar no Leclerc, sabendo que eu vou perder. 15:07 com Leclerc e Reginaldo. O Felipe é Hamilton, mas não diz o tempo. 15:85. Nossa Senhora. Eu vou no Leclerc, mas esse 15:07 não vai ser dele. Eu vou de 15:06 com o Bottas. Rápido, voador, hein? Pô, se tiver que ganhar, eu ganho sozinho, né, pô? E aí, Mari? Pensei que tinha esquecido de mim. Eu vou de Bottas também. Eu acho que ele bate o recorde da pista. Eu vou botar minhas fichas com você um pouquinho mais, um pouquinho acima. E outra coisa, se eu ganhar, alguém, por favor, me pague. O ano passado inteiro eu não ganhei e não fui paga. Tem que ser um alimento não perecível. Só que ela tá tomando café, que a gente viu lá ontem, almoçando bem pra caramba, e a gente aqui ralando, viu, Mari? Você tá de boa aí. E você, tá participando com a gente? Tá bom. Hashtag F1 no Sport TV, mande sua mensagem. Quero que você diga qual é o piloto. Chuta um tempo também, né? Tá todo mundo apostando aqui que a gente vai chegar à casa de 1:15. Tempo do Hamilton ano passado, o recorde 1:16.173. A tendência é que o tempo seja menor. Resta saber quanto. Faça aí também a sua aposta. Os carros já na pista, hein? Vai começar o Q2. 10 vagas para o Q3. E já que estão mostrando o Leclerc aí, uma coisa que vale, né, a gente relembrar aí. O ano passado, o Raikkonen estava no lugar dele, e é um grande piloto, a gente não precisa falar do Raikkonen, porque é um piloto espetacular. Só que nessa pista no ano passado, no primeiro treino, o Vettel foi terceiro, ele quinto. No segundo, Vettel quarto, ele sexto. No terceiro, Vettel terceiro, ele quarto. E na tomada, ele tomou 3 décimos, Vettel terceiro, ele quarto. E o Leclerc vem sempre, praticamente todos os treinos na frente. Se não é perto, é um pouquinho lá, 2 décimos. Então, impressionante. A gente volta a falar dele porque é um cara fora de série. Reginaldo e Felipe, naturalmente a gente vai falar muito mesmo do Leclerc, não só, como o Felipe falou,
pelo piloto que ele é, mas pela equipe que ele está, mas eu acho que vale um registro aqui para o desempenho do Norris. Que coisa fantástica esse garoto. A gente acabou de mostrar, inclusive a Fórmula 1 registrou ali que o Sainz tem um ótimo desempenho em relação aos seus companheiros desde que vem participando das etapas na Espanha da Fórmula 1. Será que esse ano, Reginaldo, a gente vai ter um Norris batendo o Sainz na pista hoje e amanhã? Eu aposto que sim, o ano inteiro o Norris vai estar melhor do que o Sainz. Nesse momento, em posição de largada, o Sainz, porque o Norris teve um problema numa das corridas. O Sainz ainda está 2-1 à frente dele em largadas, mas o Norris tem sido mais constante. É um piloto que se destacou bastante na Fórmula 2 no ano passado, embora não tenha ganho o campeonato, mas ele correu junto com o Sérgio Sete Câmara e os dois tiveram brilhantes resultados, e ele entra na Fórmula 1 pela porta da frente, né? Ele entra assim por uma McLaren que estava no seu pior momento, mas não deixa de ser uma porta da frente. É uma McLaren. E agora a McLaren aparece renovada. E o Leclerc é mais fácil de aparecer quando você está numa equipe como a Ferrari. As comparações ficam mais fáceis, né, do que o Norris, que está numa equipe que está tentando aí voltar a ser o que sempre foi, ou não nos últimos anos, mas voltando para ser a McLaren, mas vem realmente fazendo um trabalho muito bom. Completando essa comparação com o Sainz, que é um piloto de extrema experiência, o Norris chegou ao Q3 três vezes e o Sainz apenas uma nas 4 corridas anteriores. Já temos alguns tempos. Hamilton já com 1:16.038, hein? Acho que minha aposta foi pro Benilton. Olha só o que ele fez. Ano passado, 1:16.173 no Q3. Estamos no Q2. Ele faz 1:16.038. Temos um novo recorde na pista de Barcelona. E o recorde está com ele, está com o inglês. É impressionante. Eu não imaginava que ele já ia virar tão de cara assim. Porque como a gente perdeu a referência do primeiro, que o Bottas foi mais rápido, e ele já colocou ali 2 décimos no Bottas. Mas tá no caminho, que a gente falou de chegar em 15, né? E o Leclerc não acertou a volta dele, vai aparecer aí, ó. Vamos ver onde ele errou. Deu aquela raspada, ele passou pela segunda zebra, que é essa verde aí. Será que voou pedaço de carro? Tem sim. Leclerc aí já deixou uns pedacinhos do carro por ali. Será que isso vai fazer falta para ele agora? Atenção ao trabalho desse menino agora. Lá vem o Norris. Essa curva é bacana, ó. Pé embaixo. Agora foi. Asa móvel aberta, freada da 10. Ele baixa dos 80 km por hora. É a curva mais lenta. Aumenta o som aí. Sétima posição para ele. Pegou o elevador, subiu um andar. A diferença do Bottas para o Hamilton é de 2 décimos nesse momento. Estamos no Q2. 10 vagas para o Q3. Já que você falou do Norris, vamos chamar a atenção do Albon também, né? Que é outro estreante, que também correu com o Norris no ano passado na Fórmula 2. O Norris está em 7º e ele em 6º. Albon em 6º. E apesar da superioridade do Leclerc na Fórmula 2 no ano que ele foi campeão, em 2017, em várias corridas nós tivemos disputas muito interessantes entre o Leclerc e o Albon. O Norris chegou depois, participou da temporada do ano passado na Fórmula 2, e como ele sempre foi tratado como uma joia pela McLaren, não colocaram nele a expectativa necessariamente de um título como uma necessidade para ele chegar à Fórmula 1. Ele não foi campeão ano passado, o Russell venceu a Fórmula 2 e mesmo assim o Norris de fato foi para a Fórmula 1, assumiu o cockpit da McLaren. Apenas o Gasly não tem tempo. Verstappen já fez ali o 4º tempo, provavelmente um tempo suficiente para ele chegar ao Q3, recolhendo o carro nesse momento.
Gasly na pista. Ele vem com os tempos verdes ali porque ele não entrou ainda, né? Não me parece lá uma volta... Não, foi boa. Comparada com... Eu tava comparado direto com o companheiro de equipe, mais lento, mas o suficiente para tá aí pro Q3. E dá uma certa resposta, né, Reginaldo? Porque agora sim ele coloca o carro dele à frente da Haas. É que seria o normal, né? A RBR à frente da Haas. Até então, nesse fim de semana, a Haas tinha superado a RBR, agora parece o normal, Verstappen e Gasly. A única coisa que chama atenção é a diferença muito grande entre Verstappen e o Gasly. Que vem sendo constante, né? Olha, tem Nesse gente caso aqui... tá de 6 décimos. Tem gente na hashtag, meu xará, inclusive, o Bruno Alves, tá falando em 1,14. Rapaz, 1,14,9 ele botou aqui. 1,14,9? Aí... É muito, né? É muito. Aí vai ter que colocar mais um turbo no carro aí, hein? Bom, aí é história total, né? Mas a gente vai anotar a data, né? Olha, em todos os treinos que a gente teve neste fim de semana, aquele em que se baixou bastante o tempo do ano passado para esse, foi o treino livre 2, que foram 975 milésimos. Se chegasse a isso, mesmo chegando a isso, não chegaria ainda a 1,14. Daria 1,15 baixo, 1,15,2. A diferença seria muito grande, né? O que me assusta um pouquinho aí, né, do 16... Porque vamos lá, o ano passado, pegar a referência do ano passado, Hamilton, Q2, virou 17,16. Chegou no Q1, ele virou 16,1, ele baixou o segundo. Então, se isso acontecer, por isso que eu falei, putz, eu não imaginava que o Hamilton ia virar tão rápido, mas se for seguir o que aconteceu no passado, Bottas virou 17,1. Depois no Q2, Q1, 16,2, 9 décimos do Q2 pro Q3. Então, assim, eu tô achando que eu errei. Mas vai saber, outra coisa que muda, né? Que a gente sabe que eles têm essa potência no motor que eles dão a mais. E uma das coisas que foi falado, por exemplo, até para a Ferrari, que eles estão podendo usar mais a potência máxima do motor, que eles estão com mais, né? Agora, será que de repente a Mercedes inverteu a situação e já colocou aquele a mais que ele colocaria no terceiro? Se não colocar e vier realmente 9 décimos, aí a casa cai. Para mim, né? Aquela saída final do Q3 é matadora, né? Tendência é que eles saiam aí pelo menos 2 vezes. A segunda, a última ali já no cronômetro praticamente zerado, é de fato a volta, chamada volta voadora, que a gente vai ter provavelmente esse tempo ainda mais baixo. Resta saber quanto. Olha que bacana. Torcida espanhola. Bonés laranja, na torcida pelo Sainz, na torcida pela McLaren. O povinho organizado, né? Que tá deixando o corredor certinho ali. Ó. Ninguém tá fora do lugar. Você passeando pelo circuito de Barcelona, recebendo a Fórmula 1 desde 1991. Terça-feira tem mais uma sessão de testes e a Mariana Becker traz outras informações. Oi, Mari. E a turma de laranja não é só para os Sainz da McLaren, não. O que a gente tem visto aí de torcedor do Verstappen, os mais malucos, de peruca, de chapéu, todos fantasiados, eles estão em todos os autódromos. Gente, uma informação aqui a respeito da Fórmula 3, o início do campeonato nesse final de semana, já tivemos a corrida número 1. 2 brasileiros participando do grid esse ano. Filipe Drugovich chegou na 11ª posição, Pedro Piquet na 26ª posição. E um fato curioso no final da prova, né? O Christian Lundgaard, da Dinamarca, passou em primeiro, venceu, mas ele foi punido. E a punição saiu no trajeto que ele fez para parar o carro no pódio. E aí a vitória ficou com o Robert Schwartzman, da Rússia, que havia chegado em segundo, mas venceu a prova, portanto, a primeira prova da história do Mundial da Fórmula 3. Inclusive, daqui a pouquinho, nós teremos a transmissão da Fórmula 2, primeira corrida do final de semana com o Guto Nejaim e com o Rafael Lopes, logo depois do classificatório, e eles vão mostrar essa imagem, uma imagem de fato curiosa, nesse momento em que houve a definição de quem de fato tinha vencido
a primeira prova da história do Mundial de Fórmula 3. Completando apenas que o Pedrinho Piquet, ele na verdade ele corria em 8º quando deu uma rodada e aí ficou 26º, não conseguiu mais nem completar posições nenhuma, ele já tinha superado vários concorrentes desde a largada. E também, Reginaldo, registrar que ele havia sido o mais rápido do primeiro treino no final de semana. Tem aí a possibilidade, de fato, de conseguir bons resultados com a equipe Trident, o Pedro Piquet. São os últimos minutos do Q2, hein? Grande maioria dos pilotos em volta de saída. Vamos acompanhar agora a volta rápida do Norris. Até agora, com um belíssimo desempenho, mas ele precisa melhorar. Nesse momento estaria fora do Q3. Tem que acertar essa volta. Ele não consegue melhorar o seu primeiro setor. Passou ali pela 5, a primeira curva importante para a esquerda. A 2 também é para a esquerda, mas uma mudança rápida de trajetória após a 1. Curva mais lenta, a 5. Olha a velocidade de saída dele, 264,5. Velocidade de saída na curva 9. Ele está 2 décimos abaixo do Ricardo, que está na zona de risco. Pedacinho de carenagem na pista. Norris precisa melhorar. É a comparação do tempo dele com o tempo do Ricardo. Raikkonen também na pista, o Albon também. Ele passa na chicane. Vai para a última curva. Vai pegar o elevador ou não vai, Norris? E aí? Tempo final dele. Passou. 7ª posição. Nesse momento no Q3. Mais uma participação dele no Q3. O Raikkonen passou, mas não consegue a vaga. O Albon passa e consegue. O 8º colocado. Quem vai passar o Magnussen agora? Na zona de risco ele é o 5º. Impressionante, 1:17.272. E olha quem está na zona de risco agora, o Leclerc. Gente, o Bottas faz 1:15.924. Melhor tempo e um novo recorde. Passa agora o Sainz, 11º colocado, não entra. O Ricardo está pressionado, precisa da vaga. Lá vem o Ricardo, vai entrar ou não vai? Passou e entra também com a Renault. Vem o Kvyat, 15ª posição, pegou o elevador, impressionante. É o 6º colocado. E vem Gasly. É o 5º agora. Impressionante esse finalzinho de Q2. Vamos acompanhar o Sérgio Pérez. E agora, Pérez? Vai ou não vai? Não vai. Pérez fora. Nesse momento o Leclerc é o 12º. O Leclerc agora pressionado. Ele passa. Pega o elevador e aparece em 4º. Ricardo, portanto, entrou. Impressionante esse final. Bottas, Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen, Gasly, Grosjean, Kvyat, Magnussen e o Ricardo no apagar das luzes. Em 5 trechos, 5 treinos deste fim de semana, o Bottas foi o melhor em 4. E olha o Sainz, olha o prejuízo que teve o Sainz. Não vai chegar ao Q3. Já até cortou caminho e foi para box. E quem deu um susto ali foi o Albon. Quem deu o susto foi o próprio Leclerc, né? Acabou virando próximo. Vamos ver o que aconteceu. Passou já um pouco ali, acelerou, saiu de traseira. McLaren, portanto, coloca um carro com Norris, não coloca o carro com o Sainz. Aliás, o Norris agora aparece na 11ª posição, Norris eliminado. Albon na 12ª posição, Sainz 13º, Raikkonen 14º, Pérez 15º, corrigindo então Norris, portanto, também eliminado. Ok, P10, Q3, well done. Nice, boys. Nice. Feliz aí com o 10º lugar, né? Você foi bem, 10º lugar, e você vê que realmente aí tá na risca, né? Quando você... O 10º é a posição a ser comemorada, né? A McLaren, portanto, não leva os seus 2 pilotos para o Q3. Norris e Sainz fora. O Leclerc no finalzinho acabou tirando a vaga do Norris. Tudo indicava mais uma vez a passagem dele para o Q3. O Leclerc assume a 4ª posição e o Ricardo, nesse momento,
passando em 10º, o Ricardo dentro. Lembrando que o Ricardo tem a punição lá das 3 posições. Então, talvez algum desses pilotos que não conseguiu passar agora para o Q3 possa largar entre os 10 primeiros por conta da punição do Ricardo. Aí vai depender do que o Ricardo fizer agora no Q3. Se o Raikkonen fora, tem pontuado em todas as corridas até agora. O único piloto fora as 3 principais equipes que pontuou em todas as corridas do ano. O melhor resultado do Raikkonen até agora foi uma 7ª posição no Bahrein. O Albon, que também já tem pontuação no campeonato, tem 3 pontos. A melhor corrida dele também foi no Bahrein, onde ele chegou em 9º. O Albon também fora. E a gente tem reforçado aqui a importância de largar bem nesse circuito. O Giovinazzi, por exemplo, na última corrida em Baku, onde ele estava punido em 10 punições por conta de mudanças que ele fez no carro, e ele falava, olha, eu prefiro ter essa punição agora em Baku do que tem em Barcelona. A corrida de Baku ela é mais imprevisível, pelo menos a história mostrava isso, né? Então largar numa posição ruim em Barcelona é de fato um prejuízo muito maior, em teoria, do que largar numa posição ruim em Baku, por exemplo. E uma briga boa, né? Se a gente for pegar ali do 8º, que foi o Kvyat, com 17,2, até o Albon, o Sainz, você tem 2, 3 décimos, né? Então tá muito próximo o bolo do meio ali, muito próximo. Mariana Becker. Rapidinho, agora que vai estar valendo, vamos apostar o quê, hein? A gente já apostou, vai ser o quê? Tem que pensar aí, Mariana, alguma comida típica de Barcelona, né? Ó, eu comecei a desanimar aqui. Que tal uma pipoca, assim? Quem sabe uma paella? Gente, um bolo de chocolate, tá? Foi a primeira aposta. Vamos honrar a aposta, porque eu tô ali com você. Tô quase, Bruno. Tamo junto, hein, Mari? Qual que era o tempo da Mari mesmo? Ó, eu falei 15,6, hein, Mari? Eu fui 15 e um pouquinho mais. Eu disse 15 e um pouco mais. Tá, 65. Não valeu o meu. Um pouco mais, 15, um pouco 15,65. Já estamos em 15,9, né? O Bruno falou 15,7. O Reginaldo 15,6. É. O Reginaldo 15,7 e eu 15,85, eu falei. Mas a minha, tô achando... A diferença do Ricardo para o Gasly. Já vai começar o Q3. Já vamos conhecer o pole position para a 5ª etapa do ano. Falando um pouco também de brasileiro, aproveitando, né? Que aconteceu a Fórmula Renault da Eurocup e na corrida 1. Agora, o João Vieira, o brasileiro, chegou em segundo, com o Caio Collet chegando na 5ª colocação. E o Sainz amanhã vai ter vida mais difícil. Os 2 pilotos da McLaren não chegam ao Q13. A gente tem informado aqui o bom rendimento do Sainz em provas em Barcelona. Pontuou todas as vezes. Não é uma pista que favorece tanto as ultrapassagens, mas ao mesmo tempo tem a maior distância do colchete do pole position até a primeira curva de todo o calendário da Fórmula 1. São 730 metros. Isso abre possibilidades importantes no momento da largada. Eu gosto dessa imagem. Olha o que tem de informação, botão, é muito bacana esses volantes. Mais difícil do que acertar a pole position é saber quantos botões tem ali. E lembrando, né, também não é uma... aliás, é como um avião. No fundo, o piloto tem lá os 2, 3 botões que ele mais mexe, que estão mais fáceis, só que a grande maioria não se mexe que sempre, né? E alguns botões só se mexe quando a equipe fala no rádio, alguma resetar, você tirar do mapa, colocar outro, às vezes como estratégia, aí é a equipe que fala. Ó, alguns palpites aqui. Hashtag F1 no Sport TV. Beatriz tá com a gente, dizendo que acredita numa pole do Bottas, 1:15.5. Uau! Não é um número ruim não, hein? Vamos ver se tem mais tempo agora. O Antônio Coutinho. O Antônio tá postando ainda mais ousado. 1:14.9. Ô, louco.
Se for pegar a relação do ano passado, tá perto, hein? É isso aí. Ano passado, o Bottas melhorou 9 décimos e o Hamilton 1 segundo do Q2 pro Q3. O Maxione abriu 1:15.5 do Hamilton. Olha, grande maioria ficando de fato com a Mercedes, hein? E a gente teve no começo, né, alguém que falou de 14. Eu quase que eu soltei. Se virar 14, eu vou para casa. E tô com medo, hein? Ainda bem que eu não falei. Será que essa nova unidade de potência da Ferrari vai falar mais alto agora, Reginaldo? A situação deve caminhar para a Mercedes. Acho que caminha para a Mercedes, embora a minha aposta seja a do Leclerc, só por uma questão de ser leal ao que eu tinha falado antes de começar. Logo no Q1 eu falei isso. O Leclerc, pela primeira vez não, apesar de ter ficado para trás ali do Vettel, muito próximo, mas a gente viu que aquela saída na zebra dele lá, ele deu uma exagerada e voou uns pedacinhos ali, mas pelo jeito não afetou muito não. Mas vamos ver agora para valer. Ou sim, ó, olha eles mexendo ali embaixo nas aletas, ó, tá vendo, ó? Vamos ver o que eles estão mexendo. Eu tô achando que isso é daquela saída que ele deu, viu? Que deu uma machucada ali no fundo do carro. Certeza que alguma coisa aconteceu. Regressiva agora com um pouco mais de 10 minutos. Volta de saída para o Hamilton. Ó, distracionada. Agora é acelerada. Vamos ouvir. Vamos ver essa saída aí. Você viu só? Mesmo mais para frente saiu de traseira. Abrindo volta rápida na primeira saída no Q3. Lá vem o pentacampeão mundial. Pneus macios. Hamilton que fez a pole position ano passado. O tempo dele já foi pulverizado. Os tempos novos já bem abaixo. Já faz o melhor primeiro setor. A Mercedes que vai buscar nesse final de semana uma quinta dobradinha consecutiva. E o Hamilton busca hoje a sua pole position de número 85 na carreira. Rapaz, você vê escorregada? Olha o duelo direto aí. Olha só. Olha o Hamilton fazendo o melhor segundo setor e o Bottas respondendo lá no primeiro setor. O Bottas nesse momento está atrás e o Vettel vem dar resposta também. Sensacional. Nossa, mas vem... No momento, entre os três, é o Vettel que está na frente. Vamos ver agora o último setor do Hamilton. Na primeira saída do Q3. Ele passa na 16 para fechar o circuito. Passou 1:16.040. Já teremos o tempo do Bottas. O Bottas nesse momento está no terceiro setor e o Vettel está no segundo setor. O Bottas está na frente. Ele escorregou. O segundo setor do Hamilton, ele escorregou. Não foi bom, não. Passando na chicane o Bottas. Segunda perna. Vai para a última curva. Deve melhorar o tempo agora, hein? Vamos ver. Pega o elevador. Vai para a primeira posição. Baixa 6 décimos em relação ao tempo do Hamilton. 1:15.4. Minha Nossa Senhora. Lá vem o Vettel. Passou. 1:16.2. Minha nossa, que voltaça do Bottas. Olha, tô acreditando no 14 agora, hein? Vamos ver o Verstappen. Na chicane, tá melhorando o tempo dele até agora. Por enquanto na quinta posição. Vem o holandês, asa móvel aberta, passou. Tem o quarto tempo, uma diferença de 9 décimos pro Bottas ainda. A hora é do Gasly. Pega o elevador? Pegou, subiu um andar. É o quinto. Lá vem Magnussen. Melhorando os tempos nos setores. É o sexto colocado, arrasta a colada. É a vez do Ricardo nessa primeira saída. Vem melhorando também. Oitava posição para ele, 1:18.106. Passa o Grosjean, é o sexto colocado, 1:16.911. É apenas a primeira saída. Leclerc ainda sem tempo. Ajustes no carro da Ferrari. Daqui a pouquinho ele vem para a pista. Acho que vai mostrar a atravessada dele, ó. Olha lá. Aí tem um tempinho, com certeza. Então ele vem para brigar junto. A gente sabe disso. Mas a volta do Bottas foi muito boa.
E aí de novo, tá, não foi uma volta, ele veio, tá vendo, saiu de traseira e não foi uma volta caprichada não, ele passou da conta o Hamilton. É aquela sequência de curvas assim muito rápidas e seguidas, se você erra uma, automaticamente você vai errar as outras. Por enquanto sem tempo Leclerc, provavelmente vem para apenas uma saída nesse Q3, hein? E o que chama a atenção do Vettel, que o setor primeiro, como foi no primeiro treino, o mais rápido é ele, 2 décimos mais rápido que o Bottas. Só que daí chega no último setor, ele perde 3 no terceiro e depois mais 1,5 por aí no segundo. Reginaldo, o que tem nessa floresta finlandesa, Reginaldo? Impressionante esse Bottas, impressionante. Ele foi um piloto que chamou a atenção de todo mundo na época de Williams. Muita gente dizendo, tá aí um futuro campeão. Depois, no duelo com o Hamilton, ele perdeu feio até então. O ano passado atravessou o campeonato inteiro sem vitórias e agora ele vem com essa força toda. E o Bottas ali, você viu com a imagem, a hora que aproximou, ele tem 2, uma da câmera e olha o que tem já de coisa, né? Vamos ouvir o rádio. There's a lot of gravel out of 12 into 13. Ele está reclamando justamente disso aí. Entre 12 e 13, muita esse gravel que eles chamam, que essas pedrinhas aí que usa. Então pode prejudicar. Mas o que o Hamilton estava vendo ali era toda a parte de telemetria do carro, justamente vendo onde ele perdeu, para tentar replicar a volta em cima e bater o Bottas. E o Leclerc saindo agora, hein? Faltando 5 minutos, ele faz a primeira saída dele no Q3. Lembrando que ele consertou, provavelmente, a gente não sabe se consertou aquele fundo do carro, mas com certeza tinha danificado alguma coisa. Ou faltando 5 minutos, não daria para ele entrar no box fazer uma segunda saída, Felipe, mas tem aquilo que você disse, né? Da segunda tentativa no mesmo pneu, né? Provavelmente ele vai dar uma forte, esfriar e dar outra, é o que dá para fazer. Foi prejudicado um pouco, porque no final das contas ele tem só uma tentativa. E a outra coisa que preocupa é que ele tá com combustível um pouco a mais, né? O pessoal já deu uma andada aí, então ele tem um pouco mais de combustível, pelo menos para essa primeira volta com o pneu novo. Ainda em volta de saída do Leclerc, veja só, esse é o trecho da 9, entre a 9 e a 10. Trecho de abertura de asa móvel também é a chamada reta oposta de Barcelona. A 10 é lenta, eles vão ali para 11, 12 e agora o trecho em que o Verstappen estava reclamando, entre 12 e 13, já na parte final do circuito. Bem ali, ó, e tem mesmo, hein? Dá para ver que eles passaram em cima mesmo. Agora sim ele chega na primeira perna da chicane. Uma pole position na carreira no Bahrein esse ano. Charles Leclerc, ano passado, estava na Sauber. Seu primeiro ano na Ferrari, tratado como uma joia na academia italiana há muitos anos. Campeão da GP3, campeão da Fórmula 2. Tá na pista agora em volta rápida. Agora vamos ver onde vai estar o sarrafo. Será que ele vai se aproximar muito do Bottas? Será que ele consegue colocar o carro dele entre as duas Mercedes? Será que ele tem condições de superar o finlandês? Por enquanto ele melhora em relação ao seu próprio tempo, mas não tem o melhor setor até agora entre todos os pilotos, pelo menos em relação ao primeiro. E não é um bom setor, desculpa, RG, 21,28 do Vettel, que é aquele melhor setor, contra 21,59. Não é, comparado com o Vettel, não é um bom primeiro setor. Na verdade, nessa volta ele tem até condições de se colocar entre o Bottas e o Hamilton, porque o Hamilton virou muito mal com aqueles erros dele. Mas depois tem toda uma reação do Hamilton aí quando ele voltar à pista. Todos os outros pilotos ainda terão essa segunda saída. O Leclerc, como teve problemas no carro, demorou mais a sair, está saindo só agora. O segundo setor também um pouquinho mais lento que o Vettel, pelo jeito, vem para ficar atrás do Vettel. E não é pouco não. Vamos ver a passagem do Leclerc. Da 10ª posição ele aparece agora em 5º. Ele fica atrás do Verstappen também. Ele coloca o carro dele entre os dois da Red Bull. Como ele é uma pessoa que se cobra muito, ele deve estar muito chateado agora e vai dar aquela volta de resfriar o pneu e vai tentar vir numa outra para valer. Olha, o Bottas é o primeiro a sair. A gente vai ter o tempo do Bottas antes do tempo do Hamilton, hein? Ele está em volta de saída, ainda não está em volta rápida. Até agora o melhor tempo é dele, 1:15.4. Pneus macios para o finlandês, líder do campeonato.
Um ponto de vantagem em relação ao Hamilton está a esposa do Bottas, nadadora também, participou de Olimpíada. Emília Bottas, apreensiva. O marido dela faz um papel belíssimo nesse campeonato até agora, hein? Diferença entre os dois, a comparação dos setores. O Hamilton foi mais lento em todos nessa última saída que eles tiveram. Regressiva do cronômetro na casa de 1:30. Já vai abrir volta rápida o Valtteri Bottas. É o finalzinho do treino oficial para você ligado no Sport TV. Amanhã um grande prêmio da Espanha, transmissão na Globo. A partir de 10 da manhã. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, Mariana Becker. Antes, a partir de 9 da manhã no Globoesporte.com. Todo o protocolo. Pós-corrida também. Vamos ver o Bottas, hein? Quando ele se aproximar ali da curva número 4, teremos já o primeiro setor do finlandês. Vamos ver agora. Ele passa, não melhora, hein? Não melhora. O Vettel também está na pista. Também não fez um bom primeiro setor. Mas que mesmo não sendo um bom primeiro setor, é melhor do que o do Bottas, é só pior do que o dele mesmo, que era muito bom. O Hamilton também está em volta de saída. Os dois aí na frente em volta rápida e o Hamilton em volta de saída. Primeiro setor do Hamilton também não é matador, não. Começou agora o Hamilton melhor em relação ao seu próprio tempo. Mas precisa de mais. O Bottas já faz o segundo setor, também não melhora. Vai provavelmente contar com o tempo da primeira saída do Q3, 1:15.4. A não ser que faça um terceiro setor espetacular. Vamos ao tempo final, hein? Vai passar o Bottas agora. Nos últimos segundos. Ele passa. Não melhora. Passa agora o Vettel. E aí, Vettel? Vai pra cima? Não melhora também. Passando o Hamilton. Vamos ver. Passou o inglês. Não pega o elevador. Hamilton na segunda posição. A pole position se aproxima de Valtteri Bottas com 1:15.4. Grosjean na pista. O Verstappen também. Também o Leclerc melhorando os seus setores. Leclerc ainda a esperança da Ferrari nesse treino. O Verstappen passa. Não melhora. Leclerc só vem tomar do Verstappen, eu acho. E agora, Leclerc? Vai passar ou não vai? De quinto. Nem isso. Ele não melhorou. E a pole position em Barcelona é mais uma vez de Valtteri Bottas. A nona pole position na carreira do finlandês. 1:15.4. Contando o tempo da primeira saída. And your pole position, 3 on the trot. Well done, mate. Yes! Yeah, guys. Não precisa nem traduzir essa aí. Muito bacana. Que fase do Bottas, né? Mas que fase. Olha o quanto que ele foi mais rápido, né? 6 décimos. Espetacular, realmente, a fase desse cara. A pole do Bottas, pelo que ele está fazendo no ano, não é surpresa. Agora, 6 décimos à frente do Hamilton, isso a gente nunca viu e talvez não volte a ver. Em 5 provas, ele faz a sua terceira pole position na temporada. A temporada do Bottas é espetacular. E a Mercedes na primeira fila. Daqui a pouquinho tem Fórmula 2, hein? Guto Nejaim, Rafael Lopes. Vale sua torcida para o Sérgio Sete Câmara. E o sorriso, a alegria, a festa é do finlandês. Tá brilhando a estrela do Bottas. Como faz bem a ele essa floresta finlandesa, hein? Eu acho que eu vou pra lá, viu? Impressionante. O Vettel também, pros fãs do Vettel, que aliás a gente vem sempre falando do Leclerc, acredito ainda que ele teve algum problema, porque era para ter virado um pouco mais rápido. Até a pista foi estranho, né? Você viu? Eu acho que a pista sujou um pouco no final também, porque ninguém se baixou muito pouco. O Leclerc foi prejudicado por isso, mas o Vettel chegou na hora que vale mesmo, chegou lá e mostrou quem é. Eu e Mariana Becker vamos comer bolo de chocolate. E eu não vou comer mais nem um ovo frito, viu? Não acertei o tempo, mas acertei o piloto. Que início de temporada desse cara. Que início de temporada dele. Três poles dele contra uma do Leclerc e uma do Hamilton. 2 vitórias dele contra 2 do Hamilton. Olha, aproveita esse ano, hein?
aproveita porque... Né, e tudo joga a favor. A gente lembra quando ele ganhou a primeira prova, que todo mundo, né? Quem ganha a primeira prova é campeão, né? Diz as estatísticas. E parece realmente que ele está num ano que é agora ou nunca para ele levar esse campeonato. Leclerc também decepcionado com o seu resultado. Leclerc vai largar atrás do Verstappen, né? Na segunda fila nós teremos um carro da Ferrari e um carro da Red Bull. E o Jenson Button vai fazer as entrevistas conversando com o pole position Valtteri Bottas. Outstanding. And to beat this guy around here, I know how difficult that is. So the car's obviously feeling pretty awesome underneath you. Yeah, by the time quali 3 it was just getting really better and better, so depois da tomada da terceira do Q3 só foi melhorando. Yeah, I'm very pleased. Practice 3 was difficult obviously with the spins. Então, ele rodou de manhã, acabou sendo prejudicado na sessão de hoje de manhã. E ele está falando agora, né, pela diferença, né, pro Hamilton. Como é que ele se sente agora daqui para frente. E falando que cada momento ele se sente melhor e melhor no carro, e que é um belo começo de temporada. Watching that, it looked like you really needed to get the lap on the first run in Q3. Falando que precisava ter feito na primeira volta, né? Aquela que ele passou um pouco da conta, porque a segunda... Yeah, I mean, firstly, Valtteri did a fantastic job. He's been quick all weekend. I think on my side, just didn't put the laps together. So ele falou que realmente não conseguiu colocar as voltas juntas, né, os setores. Então ele teve um problema com a bateria, com o pacote de bateria, então ele teve que sair, ser o primeiro a sair. Mas de qualquer forma que o Bottas fez um excelente trabalho. Yeah, I'll be giving it everything. I think it's been, we always got great weather here. It's great for the team to have this 1-2, so we'll try and convert that into 1-2. Ter uma equipe, é muito político sempre ele, né? Falando seria muito importante a equipe ter mais um primeiro e um segundo. E aí o Vettel. So I think that's probably as good as you could have expected. Que é tão bom quanto que ele poderia esperar, né? Não poderia esperar muito mais do que isso. E falando que o setor 3 é muito ruim para eles. I just spoke to Valtteri and they were both very happy with the car, especially last sector. For us, it's a bit more tricky. I think we got everything out of the car. Falou com o Bottas agora e que realmente o último setor é muito complicado para eles. Obviously, happy. But not happy, if you ele falou, né? A gente está tentando entender que eu estou feliz, mas não estou feliz pela surra que tomou da Mercedes. Né? Ele falando que parece a impressão que dá que você tem uma traseira colada e que o carro sai muito de frente. Na opinião do Mas ele falou, o carro não sente tão ruim, não sente o carro ruim. Porque em termos de acerto, de balanço, não é tão ruim. A gente só não é rápido o suficiente. Ainda mais aquele tipo de curva no último setor. E ele muito desapontado, lembrando, principalmente pelo fato que eles dominaram a pré-temporada aí. Então, obviamente, eles estavam esperando muito mais a Ferrari aqui. Vamos então ao resultado final. Valtteri Bottas, terceira pole position no ano, a nona na carreira, vai largar na frente amanhã em Barcelona, ao lado do seu companheiro Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, representando a Ferrari na terceira posição, ao lado de Max Verstappen, depois Leclerc, Gasly, Grosjean e Magnussen. Kvyat na nona posição e o Ricciardo em décimo, só que o Ricciardo vai perder 3 posições. Então, naturalmente, o Ricciardo vai largar na 13ª posição. Quem vai assumir a posição do Ricciardo na 10ª posição é Lando Norris, que chegou na 11ª posição. Por isso, Norris vai largar entre os 10 primeiros. Todos os pilotos que participaram, portanto, do treino oficial. A Williams, mais uma vez, nas 2 últimas posições. Amanhã, a Globo mostra para você, 10 da manhã, o Grande Prêmio da Espanha. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, Mariana Becker, transmissão às 10 da manhã na Globo, mas antes, 9 da manhã, no Globoesporte.com você já tem todo o protocolo, o desfile dos pilotos, as entrevistas com o áudio ambiente, o áudio em inglês, e depois da prova na Globo também no Globoesporte.com, você vai poder acompanhar todo o pós-corrida do Grande Prêmio da Espanha. Você tá achando que a velocidade terminou, meu amigo? Claro que não. Cadê você, Guto?